Olá, amigos. Normalmente a gente sabe que nós cristãos devemos testemunhar de Jesus. Mas às vezes nós encontramos coisas no Evangelho que nos deixam assim um pouco perturbados. O que realmente significa? Por exemplo, no Evangelho desse fim de semana, conta que Jesus curou muitas pessoas de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios e que não permitiam que falassem porque sabiam quem ele era. Em outras palavras, ele não queria que os demônios revelassem que ele era o Messias. E não somente isso, nós encontramos outras situações onde Jesus curou gente, pessoas, e os proibia de falar que ele era o Messias. E aí a gente se pergunta, por que Jesus fez isso? Primeiramente, o seguinte: os demônios não defendem a causa de Jesus. Se eles revelavam que ele seria o Messias, naturalmente essa revelação não iria ajudar para a obra e o propósito da salvação que Deus tinha planejado para a humanidade. Em que sentido? Porque não podemos entender a missão de Jesus sem ela chegar ao auge, ao principal ponto alto, que é a sua morte e a sua ressurreição. Jesus seria simplesmente reconhecido como um simples milagreiro e não como aquele que veio para pagar pelo pecado, para destruir a morte, para conquistar a vida eterna para todos nós. Então, por isso, Jesus, muitas vezes, antes dos acontecimentos máximos, pedia que não se divulgasse que ele era o Messias. E aí a gente vê Jesus fazendo milagres, mas ele não queria ser reconhecido como milagreiro. Ele queria ser reconhecido como aquele que veio para pagar pelo nosso pecado. Amigos, isso é muito importante para nós nos dias atuais, porque muitas vezes se exalta muito o poder de Jesus, a cura que se oferece através de Jesus, e não se divulga o Jesus, o verdadeiro Messias que foi enviado ao Pai ao mundo, simplesmente para pagar pelo nosso pecado. Jesus não teria necessidade de ter vindo ao mundo se não fosse com esse objetivo, porque ele veio exatamente para ser o Messias no sentido de se colocar debaixo da lei de Deus, cumprir essa lei por nós e pagar pela nossa dívida, a dívida do pecado, diante da justiça do Pai. E prova que ele cumpriu isso com a sua ressurreição. Por isso, vejam bem, seria altamente contraditório nós dizer que Jesus não quer que nós o divulguemos como Salvador. Ele não quer que nós o divulguemos como um Salvador errado, um Salvador que cura apenas, nos livra de doenças e outras coisas. Isso Jesus não quer. Ele quer ser reconhecido como realmente aquele que veio nos reconciliar com o Pai. Por isso, ele deu a ordem depois, quando ele realizou a sua obra, e disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide por todo o mundo e
Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quer dizer, aqui Jesus pede que os seus discípulos o divulguem como Salvador. Então, depois de realizar a obra da salvação, de passar pela cruz, ele queria ser proclamado pelo mundo inteiro. E é isso que Deus espera de nós hoje. Façamos discípulos de todas as nações, divulgando Jesus como nosso Salvador. Amém.